Não negocie o seu chamado, não negocie a sua vida com Deus, não negocie a sua salvação, não negocie os seus dons, os seus talentos, a oportunidade que o Senhor tem te dado, tem te chamado para você, aleluia, servir ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez lá na frente, aleluia, você vá se arrepender, porque enquanto nós somos jovens, né, nós podemos fazer tantas coisas para o Senhor, aleluia. E quando nós já estamos velhos, né, ficamos cansados, já não temos o mesmo vigor, a mesma força. Então o Senhor tem, aleluia, nos chamado, é um privilégio do Senhor ser chamado na juventude. Muitas vezes eu me arrependo de não ter aproveitado a minha juventude aos 20 anos, quando o Senhor me chamou, aleluia, eu ter perdido muito tempo ainda sem entender, aleluia, qual era, aleluia, o propósito, qual era a minha missão, qual era o meu chamado. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, e quantas vezes eu cheguei a chorar, eu já cheguei a chorar muito, porque eu falei, Senhor, eu me arrependo de não ter ouvido a tua voz, né, de não ter entendido, aleluia, o que o Senhor queria da minha vida, aleluia, né? Mas o Senhor é Deus que sempre nos dá oportunidade, então não negocie essa linda oportunidade que o Senhor está te dando, que o Senhor tem te chamado, jovem, aleluia, aleluia. O Senhor colocou essa palavra no meu coração nesta noite, em 1 João 2, no 14, diz assim, aleluia, eu vos escrevi, aleluia, jovens, porque sois fortes, aleluia, e a palavra de Deus está em vós, aleluia, e já venceste o maligno. Então o Senhor já te escolheu, porque Ele sabe que você é forte, aleluia, você não é fraco, aleluia, você é forte, e a palavra do Senhor já está em vós, diz o Senhor, aleluia, e você não vai vencer o maligno, aleluia, você, aleluia, já venceu o maligno, aleluia, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, tome posse dessa palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, não negocie, aleluia, aquilo que o Senhor tem te entregado, não negocie, aleluia, o Senhor te escolheu, a palavra do Senhor diz, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, aleluia. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, aleluia. E mais adiante aqui está falando, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o amor do mundo, né, é um espírito de encantamento, aleluia, que vem sobre as pessoas, que vem sobre os jovens, aleluia, para que as pessoas fiquem encantadas com o mundo e com aquilo que o mundo oferece, aleluia, aleluia, para que as pessoas não venham servir ao Senhor e venham estar presas, aleluia, com o espírito de encantamento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se alguém ama o mundo, se alguém ainda tem muito amor, muito apego pelas coisas do mundo, é totalmente atraído, seus olhos, né, ficam, né, encantados pelas coisas que o mundo oferece, o amor do Pai ainda não está nele. Aleluia, porque nós, aleluia, nós somos do mundo, né? Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. É assim que nós devemos viver. Aleluia, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, né? Mas é do mundo. Aleluia. E o mundo passa,
aleluia, e o mundo passa, aleluia, assim como a nossa juventude passa, nós não vamos ser eternos jovens, aleluia, e a sua concupiscência também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tudo é vaidade, como diz, né, em Eclesiastes. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A nossa vida é vaidade, a nossa beleza é vaidade, a nossa juventude é vaidade. Tudo vai passar, o mundo vai passar, mas o que não vai passar é a palavra de Deus. E os jovens, eles são muito, né, tentados pelo inimigo, aleluia, com esse espírito de encantamento, esse espírito de ilusionismo que o mundo oferece, assim como quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado, aleluia, ele foi levado ao deserto em espírito ao deserto, ele foi tentado por Satanás, e ali Satanás ofereceu reinos, ofereceu, aleluia, mas toda vez que ele, aleluia, oferecia algo para Jesus, Jesus falava, está escrito, aleluia, nossa vitória, aleluia, em vencer o maligno está em dizer, aleluia, está escrito, aleluia, em conhecer a verdade, e a verdade ela vai nos libertar, aleluia, em conhecer a palavra, como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, aleluia, aleluia, nós precisamos guardar a palavra do Senhor na tábua dos nossos corações, que ela fique gravada, aleluia, entranhada na nossa alma e no nosso coração, porque o diabo, nosso adversário, ele brama de dia e de noite, né, como um leão buscando a quem possa tragar, aleluia, ele deseja como um tentador, aleluia, oferecer, aleluia, muitas coisas, principalmente para os jovens, né, aleluia, a concupiscência da carne, aleluia, o pecado da carne, a prostituição, os prazeres da carne, aleluia, a concupiscência dos olhos, porque através dos olhos do que nós vemos, nós também podemos pecar, né? Muitos jovens estão perdidos na pornografia, muitos jovens estão perdidos, né? Entrando em sites, em coisas ilícitas, né, pela concupiscência dos olhos, e tudo isso é obra do maligno. Tudo isso são espíritos de encantamento que vêm sobre a vida da pessoa para tirar a pessoa, né, do reino, da vontade de Deus, aleluia, da presença de Deus. Aleluia. E ele, assim como ele fez com Jesus, ele não faria com nós, ele não faria conosco. Se Jesus, sendo Jesus, foi tentado, ele não nos tentaria. Então, essa palavra, vós sois fortes, você não é fraco. Aleluia. Nós não somos fracos. Aleluia, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, e quem nos fortalece é Jesus. Vós sois fortes e a minha palavra já está em vós. Aleluia, aleluia. E vós já venceste o maligno, o Senhor já nos deu esse poder, em nome do Senhor Jesus, para, aleluia, vencer o maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixe que o inimigo roube a tua identidade de filho de Deus. Aleluia, fique firme. Aleluia, não negocie a tua salvação, o teu chamado. Aleluia, aquilo de tão precioso que o Senhor tem entregado na tua vida, nas tuas mãos. Essa unção que o Senhor um dia derramou sobre a tua vida, esse óleo. Aleluia, aleluia. Busque a presença de Deus, busque a santificação, busque a renúncia, busque o batismo com o Espírito Santo,
Busque, aleluia, você não vai se arrepender, porque o Senhor fará você trilhar um caminho, aleluia, de vitória, um caminho abençoado. O Senhor abençoará a tua vida, o Senhor, aleluia, te dará um bom encontro, colocará no teu caminho uma pessoa abençoada, uma serva de Deus, um servo de Deus, alguém segundo o coração de Deus para a tua vida. Aleluia, aleluia. É privilégio quando nós somos chamados por Deus ainda na nossa juventude. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus fala em Eclesiastes 12. Vou procurar aqui rapidamente, que o Senhor está falando comigo nessa palavra. Eclesiastes 12. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, diz o Senhor, antes que venham os dias maus, dos quais você pode não ter nenhum contentamento. Então, o Senhor está falando que é importante quando o Senhor nos chama na nossa mocidade, quando nós ainda somos jovens. Aleluia, eu sei que tem muitos jovens até 100 anos que podem estar ouvindo esse vídeo. É para você também, é para mim também. Aleluia, lembra-te do teu Criador. Aleluia, enquanto você é forte, enquanto você tem vigor, enquanto você tem saúde, disponibilidade. Aleluia. Lembra-te dele, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, porque os dias maus, eles vêm para os justos e para os injustos, e nós não sabemos quando ele virá. Aleluia, o Senhor deseja que nós o servamos ainda na nossa adolescência, ainda na nossa mocidade, ainda na nossa juventude, porque quando nós estivermos velhos, nós não vamos ter disponibilidade, força, vigor, ainda que a palavra do Senhor diz que os jovens, os velhos, né, eles darão frutos na sua velhice, mas nunca será comparado com a força do jovem. Então aproveite a sua juventude e se lembre do Senhor, porque Ele está te chamando hoje para uma grande obra na tua vida. Quem sabe você está afastado, você era uma pessoa que servia ao Senhor, que louvava ao Senhor, aleluia, que pregava, que cantava, que orava, que fazia algo na casa do Senhor, e o Senhor está te chamando nesta noite, aleluia. Ele tem, aleluia, te chamado, alebassuri canta lamanaia, porque Ele tem uma obra na tua vida, aleluia. E talvez o encantamento, algo te tirou, Alebassuri canta lamanaia da presença do Senhor, mas Ele te convida nesta noite e Ele te chama de volta, Alabassuri canta lamanaia, porque viver para Deus é tão bom, aleluia, tão melhor e tão maravilhoso quanto, aleluia, viver no mundo, né? Eu que já vivi um dia no mundo, aleluia, participei das coisas do mundo, aleluia, eu já não sinto falta de nada do que tinha no mundo, do que eu vivi, aleluia, do que era me oferecido no mundo, porque quando nós servimos a Deus, o Senhor também nos dá tantos momentos, amizades. A nossa vida não é uma vida chata, não é uma vida como os jovens pensam que ser crente é chato, ser crente é cafona, ser crente, não. Nós podemos todas as coisas. Algumas coisas não vai mais nos conver, aleluia, mas pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor vai nos mostrar, aleluia. Nós podemos sair, nós podemos passear, aleluia. Muitas vezes nós saímos da igreja, depois dos cultos nós vamos à pizzaria, nós vamos a tantos lugares, nós passeamos, aleluia. É o que o inimigo ele sopra no ouvido, aleluia, dos jovens e diz que ser crente, que você vai ter uma vida de velho, que você vai ter uma vida, aleluia,
Mas é mentira do diabo, porque ele é mentiroso. Aleluia, o Senhor tem preparado grandes coisas para nós, aleluia. O Senhor tem os melhores lugares, o Senhor tem muitos lugares maravilhosos, aleluia. O crente viaja, o crente vai à praia, o crente vai a parque, o crente vai a cinema. O crente tem uma vida normal, mas o inimigo insiste em dizer, né, em mentir, porque ele é o pai da mentira, aleluia, de que a nossa vida é uma vida sem graça, aleluia. Sem graça é a vida que nós vivemos no mundo, no pecado, no lamaçal do pecado, aleluia. Mas nós vivemos uma vida com abundância. O Senhor tem uma vida abundante, feliz, alegre, aleluia. O Senhor nos presenteia com amigos, né, com pessoas, com irmãos, com irmãs, aleluia. E nós somos felizes, aleluia. Se o inimigo tem falado o contrário disso, se alguma voz tem falado ao contrário disso, não é a voz de Deus, é a voz do diabo, aleluia, para te aprisionar, aleluia, no mundo, aleluia. Mas nessa noite, aleluia, aleluia, vamos fazer como Daniel. Daniel, aleluia, foi levado cativo para a Babilônia, mas ele não se corrompeu na Babilônia. Ele rejeitou os manjares do palácio, os manjares do rei, sendo apenas um jovem de 17 anos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava na Babilônia, né? Mas ele não deixou a Babilônia entrar no coração dele. Aleluia. Não deixe que a Babilônia te tire da presença de Deus. Não deixe que a Babilônia tome conta do teu coração. Aleluia. Não deixe. Aleluia. Seja fiel a Deus no seu trabalho, seja fiel a Deus na faculdade, seja fiel a Deus na roda dos amigos que te convidam para fazer, muitas vezes, né? A ir para lugares que você sabe que o Espírito Santo de Deus não se agrada que você frequente mais esses lugares. Aleluia, você é forte e você já venceu o maligno. Aleluia. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra nesta noite e que o Senhor esteja te abençoando, porque o Senhor tem um futuro e uma esperança para você, e um futuro maravilhoso. Aleluia, na presença dEle. Mas quantos jovens têm descido à sepultura precocemente por causa do pecado e da desobediência? Porque o salário do pecado, isso o inimigo não fala. Ele jamais vai falar que o salário do pecado é a morte. Aleluia, mas é o que acontece, aleluia, com os rebeldes, com os desobedientes à voz do Senhor. Aleluia, mas que nesta noite o Senhor esteja quebrando todo espírito de encantamento, aleluia, em nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor nesta noite é: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se o amor do mundo estiver no seu coração ainda, é porque o amor de Deus, o amor do Pai ainda não está nele. Mas o Senhor quer fazer uma obra na sua vida, o Senhor quer te libertar, o Senhor quer te salvar, o Senhor quer te restaurar. Aleluia, nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, quebra todo encantamento, Senhor, sobre a vida, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida, aleluia, dos jovens, sobre a vida dos homens, das mulheres, Pai, das pessoas que ainda estão presas, Senhor, pelas concupiscências da carne, dos olhos, do mundo, pelo aquilo que o mundo oferece. O Senhor diz que nós não podemos ter dois senhores. Aleluia. Se o Senhor é o nosso Senhor, nós temos que servir a Deus. Mas se o Senhor das nossas vidas for Mamon, a palavra de Deus diz que nós temos que escolher a quem nós queremos servir. Aleluia. Mas o Senhor tem nos chamado a servir a Ele e a somente Ele adorar, como Jesus falou no deserto para Satanás. Somente a Deus eu servirei e a Ele o adorarei. E é isso que o Senhor tem, aleluia, nos proporcionado.
Aleluia, é para isso que o Senhor tem nos chamado, para que nós venhamos servir somente a Ele e adorar somente a Ele, que o Senhor esteja quebrando todo o espírito de encantamento, aleluia, pelo mundo, aleluia, pela Babilônia e por tudo que ela tem a oferecer, mas coisas muito maiores e melhores, aleluia, o Senhor tem para as nossas vidas, alabassuri canta alamanaia. A palavra do Senhor diz que aquilo que nossos olhos não viram, os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram e nem sequer passou pelo nosso coração. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Preparado para aqueles que o amam. São as coisas que nem sequer passou pelo teu coração. Aleluia. O Senhor tem muitas coisas maravilhosas, muitas bênçãos, muitas vitórias. Então, aleluia, aleluia. É preciso muitas vezes a gente renunciar, aleluia, renunciar a nossa carne, renunciar ao nosso eu, aleluia, aleluia. E lá na frente, aleluia, ser presenteado, ser galardoado por Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Você vai buscar a Deus e Ele ainda vai te abençoar, Ele ainda vai te presentear, Ele ainda vai te galardoar. Louvado seja Deus, é um privilégio, aleluia, sermos escolhidos pelo Senhor. Não perca essa oportunidade. Jesus te chama, jovem. Você é forte e já venceu o maligno, porque a palavra do Senhor já está em vós. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com essa palavra, medite nela e deixe o Senhor falar ao teu coração. Amém?